hoje, então, a gente vai falar das funções trigonométricas, logarítmicas, exponenciais e hiperbólicas. Na verdade, eu vou trocar um pouco a ordem, eu vou falar delas nessa ordem aqui, tá bem? E isso vai concluir a nosso bloco de preliminares do cálculo 1, tá legal? Então, bom, essas funções, elas normalmente, quando eu falo delas, as pessoas fazem caretas, né? Eu já pesquei algumas aqui, principalmente os logaritmos, tá certo? Normalmente são as funções que quem está começando a estudar tem mais resistência a se adaptar, a trabalhar com elas, né? E eu vou começar explicando o logaritmo, então. E a minha apresentação do logaritmo vai ser uma apresentação geométrica. Eu vou dar uma definição de o que é o logaritmo natural e de como, a partir desse logaritmo natural, você pode definir os demais logaritmos, que talvez você já conheçam, tá certo? Então, vamos considerar o seguinte. Vamos olhar para um pedaço da hipérbole, tá certo? Vou colocar aqui o eixo x, aqui o eixo y. Eu vou desenhar aqui a hipérbole y igual a 1 sobre x com x positivo. Não vou olhar para o restante da hipérbole, né, para o outro ramo dela, vou olhar só para esse aqui. Então a gente tem esse gráfico aqui, né? O 1 é associado ao 1, o 2 é associado ao meio, o 3 é associado a 1/3 e assim por diante, né? Assim como o meio é associado ao 2 e o 1/3 é associado ao 3. Apenas marcando alguns valores aqui na minha hipérbole, né? Na hipérbole. Muito bem. E aí eu vou definir, a partir dessa hipérbole, uma função que vai ser o logaritmo natural. Tá bom? Eu vou dar aqui a definição. O que é o logaritmo natural? E eu vou definir da seguinte maneira. Para cada x positivo, eu vou considerar uma região delimitada aqui pela hipérbole e pelo seguinte. Então, para cada x, eu vou traçar aqui uma reta vertical e vou considerar essa regiãozinha aqui, tá certo? A região delimitada pela vertical x, a vertical x igual a 1, o próprio eixo x, ou seja, a horizontal y igual a 0, e a minha hipérbole. Tá bem? Então eu tenho uma região plana delimitada, né, por essas retas e pela hipérbole. E eu defino o logaritmo natural como a área com sinal dessa região. Essa é a definição que eu dou do logaritmo. Então, eu vou definir aqui, o símbolo é ln, tá certo? De x, como sendo, se o x for maior que 1, é simplesmente aquela área lá, tá certo? Área da região delimitada pelo 1, tá certo? Que aqui tem a alturinha 1 também. Aí aqui tem um pedaço da hipérbole, né? Aqui tem o x e eu tenho essa região aqui. Tá legal? Isso aqui para quando o x é maior do que 1. Quando o x é igual a 1, essa região aqui, ela degenera num segmento de reta, né? Se o x é 1, eu tenho só esse segmento aqui e essa área dá 0. Se é que a gente pode falar de área dá 0. Então eu vou até explicitar isso aqui é 0 para x igual a 1. E se o teu x está aqui entre o 0 e 1, por exemplo, um x aqui, né? Tá bem? Eu vou considerar essa área aqui, mas eu vou com sinal. Eu vou pegar menos essa área aí, tá bom? Então, aqui para o x entre 0 e 1, eu pego a área da região, que vai ter essa alturinha aqui. Então, aqui vai ser o 1, aqui o x. Aqui eu vou ter, então, um pedaço da hipérbole, né? E aqui a área, tá bom? Então essa é a minha definição do ln de x, tá certo? Vou deixar claro aqui que no x igual a 0. Então isso define uma função real cujo domínio são os números positivos,
tá certo? São todos os números positivos. E assume aqui valores reais. E essa função aí, ela é chamada de logaritmo natural. Tá bom? É a minha definição. E então tem uma sujeira debaixo do tapete aqui, né? Tem um detalhe técnico que é o seguinte, o que é essa área, né? Lembrem daquela primeira aula que eu falei que a área de uma região curva, né, de uma região curvilínea, digamos assim, como essa, por exemplo, não é uma coisa tão clara para nós quanto uma área de um polígono, de fato, tá certo? Então você pode se perguntar o que é essa área exatamente, mas vamos não se preocupar com isso aqui e assumir isso aqui como definição. As funções da aula de hoje, elas têm essa característica. Na verdade, do ponto de vista lógico, para você definir essas funções de hoje, você precisa usar as coisas que você aprende no cálculo 1. Tipo a derivada, a integral, os limites, tá certo? Então, do ponto de vista lógico, essa aula só poderia vir no final do curso. Só que a gente não pode fazer o curso de cálculo 1 sem essas funções. Então, a gente faz uma introdução meio informal a elas, logo no começo mesmo. Tá, então, tá aí esse logaritmo natural. E a questão é a seguinte, bom, para que eu vou considerar uma função dessa, né? Por que ela é tão importante assim? E a resposta é a propriedade fundamental que ela tem, que é a seguinte, a propriedade é que essa função, por conta de uma característica da hipérbole, ela transforma produtos de números reais em somas de logaritmos dos números reais. Ela faz essa mágica para a gente, tá certo? Quer dizer, o ln de A vezes B é igual ao ln de A mais o ln de B, e isso aqui é verdade para quaisquer A, B no domínio da minha função, né? Tá bem? E eu quero argumentar em favor dessa propriedade aqui, eu vou fazer uma demonstração, tá bem? E a minha demonstração, eu vou me restringir aqui ao caso em que o A e o B são maiores do que 1, mas você pode adaptar o argumento para verificar os outros casos também, né? Então eu vou fazer só a demonstração do caso em que A e B são números maiores do que 1, tá certo? E vamos verificar que isso aí acontece. Bom, para verificar que isso acontece, eu vou aplicar uma transformação nessa região, tá certo? Então vamos lá, né? O que é o lado esquerdo aqui, o ln de A vezes B? Bom, ele é a área da região delimitada aqui, pelo 1, pelo A vezes B, não é? E isso aqui, então, essa área, né, é o ln de A, B. E eu vou decompor essa região como a soma da área delimitada pelo A mais a da área delimitada somente pelo B, tá certo? E isso graças a uma transformação que eu posso fazer aqui. Eu posso fazer o seguinte, eu posso definir um certo x' e um certo y' aqui como o x dividido pelo A, tá certo? E o y multiplicado pelo A vezes x, tá bem? Deixa eu só conferir se essa é a transformação. Sim, perfeito. Então veja que essa transformação para um A maior do que 1, ela está fazendo o quê? Ela está pegando a direção horizontal e contraindo ela, e pegando a direção vertical e expandindo ela. Então essa transformação aqui, se você pensar nela agindo sobre um quadradinho, tá certo? Ela vai transformar esse quadradinho numa coisa que é mais comprida, tá certo? E mais fina, mas que tem a mesma área, tá certo? Se o quadradinho tinha lados 1 e 1, aqui você vai ter 1 sobre A e uma altura A, tá vendo? Então esses dois aqui, eles têm a mesma área. Mesma área, tá bem? Então considere essa transformação que esmaga e estica as figuras do plano, tá certo? De acordo com essa fórmula aqui. E aplica ela às regiões que a gente está interessado aqui, tá certo? Então eu também observo o seguinte, observa que um certo xy está na hipérbole, né? Está na hipérbole. Isso aqui é a mesma coisa que a multiplicação dele ser igual a 1, é equivalente a esse x' e y' estar na hipérbole, né? Porque quando eu multiplico x sobre A, desculpa gente, aqui era y, né? A vezes y, tá? Quando eu multiplico x A
Curar y vai dar xy, que é 1, né? Então isso aqui é equivalente a x', y' ser igual a 1. Tá? Então quando eu faço essa transformação no plano, de contrair assim e esticar assim, a hipérbole é levada na própria hipérbole. Essa que é a propriedade importante dela, tá certo? Tudo bem. E vamos ver como dessa propriedade vai sair a minha relação que eu quero demonstrar ali. Tá bem? Então, você pode considerar o seguinte, você pode considerar a fatia, quer dizer, um pedaço da área que vai do A até o AB, não é? Que é um pedaço aqui da minha área, né? Como A e B são maiores que 1, AB é maior que A, né? O A está em algum lugar por aqui, e eu tenho essa primeira área aqui. E essa primeira área, ela é transformada por aquelas fórmulas na área que vai de 1, não é? Ó, bota x igual a A sobre A dá 1. A sobre B, vai no B. Então isso daqui vai ser levado nessa região aqui, de 1 até B, tá certo? E essa área aqui é igual a essa área aqui, tá bem? Então, graças a essa propriedade da hipérbole, eu tenho que um pedaço dessa figura aqui, esse pedaço que vai de A até AB, tem a mesma área do pedaço que vai de 1 até B. E pronto. Essa é a prova, tá certo? Então veja só, eu estou subdividindo aqui a minha figura, né? Tem esse pedaço aqui de A até AB, que é esse daqui, e ele tem a mesma área que vai de 1 até B. Agora essa daqui tem um nome, né? Isso daqui é o tal do ln de B, né? Ou seja, a área que vai do 1 até o AB, ela é igual à área do 1 até o A, mais a área do A até o AB. Agora, a área do A até o AB é igual à área do 1 até o B. E, portanto, vale a minha relação que eu queria. Tá certo? Então, é uma demonstração por figuras, né? E usando uma ideia mais ou menos geométrica, que garante que vale a minha relação fundamental. Oi. Qual área e qual metade? Bom, eu acho que valia a pena levar sua pergunta para a turma. Poderia, por favor? Opa. Acho que... A área de 1 a A mais a área de A a AB é igual à área de 1 a AB, é isso? Sim, exatamente. Isso significa que elas são as metades de si? Não, isso tá sugerido pela minha figura, mas não necessariamente é isso que está acontecendo. Você poderia pegar por exemplo, um Azinho, sei lá, 1,5 aqui, e B igual a 10, sei lá. Certo. E aí o Azinho ia estar aqui e o AB ia estar lá na frente, e você teria esse rabicho aqui teria uma área possivelmente maior até do que esse primeiro pedaço Certo. aqui. A figura indicou que parecia ser metade, mas foi um acidente, não necessariamente. Não necessariamente isso acontece. Sim. Esclareceu? Só mais uma coisa, por favor, você pode falar seu nome e seu curso também para a gente identificar? O nome é Gabriel e meu curso é Engenharia Mecânica. Beleza, Gabriel. Muito bem, obrigado. Tá. Bom, pessoal, então é um argumento meio assim, né? A gente não é mais um convencimento do que uma demonstração matemática, né? Propriamente dita. Mas é para tentar mostrar que essa relação aqui, né? Ela é consequência de uma propriedade muito especial da hipérbole, tá certo? E essa função que a gente define meio que arbitrariamente, ela tem uma propriedade interessante, digamos assim, tá? Essa era a minha intenção ao dar esse argumento aqui. Muito bem, então, a partir daí,
tendo essa relação fundamental, né, quer dizer, eu consegui aqui, eu provei só para x e y maiores do que... Aqui eu troquei as letras, tá certo? Aqui x e y são números reais. Eu digo a vocês que você pode deduzir as demais relações sobre o logaritmo, tá certo? Então, assim, do ponto de vista lógico, para fazer as demonstrações, talvez a gente tivesse que rearrumar a ordem em que eu estou falando dessas propriedades aqui, tá legal? Mas eu quero enfatizar hoje o seguinte, a gente vai falar dessas funções logarítmicas, trigonométricas, etc., e tem um monte de fórmulas sobre elas, tem um monte de identidades, tem um monte de coisas, e eu digo a vocês, não fiquem decorando todas essas fórmulas, quer dizer, se concentra em uma, e aprende a descobrir as outras a partir dela, tá certo? Porque a partir daí você não erra, entendeu? Então, vamos ver como a partir dessa primeira propriedade, a gente pode descobrir outras coisas. Então, de repente, ó, aqui, eu digo ln de 1 é igual a 0 por definição, né? Eu defini a função ln dessa maneira. Entretanto, você pode se esquecer disso. De repente, você não lembra mais. Mas olha só, veja como o fato do ln de 1 ser igual ao ln de 1 vezes 1, e o ln de 1 vezes 1, pela relação fundamental, ser igual a ln de 1 mais ln de 1, você descobre que o ln do 1 é 2 ln do 1. E só tem um número real que é o dobro dele mesmo, que é o 0. Então, a partir da identidade fundamental, eu posso concluir que o ln de 1 é igual a 0. Apesar disso, está dado por definição desde o começo. De repente, você esqueceu, tá certo? Então, sobre o ln, você tem que saber disso. O ln transforma produto em soma. É isso que tem que saber. Por exemplo, pega agora essa fórmula aqui, 0 é igual a ln de 1. E escreve 1 como sendo x vezes 1 sobre x, onde o x é um número positivo qualquer. Abriu o produto como um ln de somas. Passa para o outro lado o ln de x. Você conclui que ln de 1 sobre x é menos ln de x, que é uma outra propriedade dos logaritmos. Inclusive, essa daqui poderia ser provada por um argumento muito parecido com esse. Se você olhar para a região delimitada lá, você consegue provar também. Mas assim, eu estou enfatizando que a partir da fundamental você pode deduzir as outras. E que você não precisa ficar se preocupando com decorar listas e listas de formas, tá legal? Que mais? Essa daqui também é bastante conhecida. O ln de um quociente agora. O ln do quociente, ele é o produto do x com ln do x vezes 1 sobre y. Abriu como uma soma de ln's. E usou que o ln de 1 sobre y é menos ln de y. Então você deduz que o ln da divisão é a subtração dos ln's também. Isso a partir da identidade fundamental, tá certo? E, bom, enfim, pensando dessa maneira, você poderia concluir também essa regra do expoente aqui, né? Que se você pega o ln de um x elevado a um y, então o y sai para fora do ln, multiplicando ele. E aí, assim, isso aqui é verificável, pelo menos para os y racionais, você deduz, tipo eu deduzi aqui mesmo, tá certo? Senão, talvez tenha que pensar melhor. Mas observa essa consequência aqui. O logaritmo natural, ele transforma cada progressão geométrica a elevado a k, né? Então eu estou pensando na progressão geométrica, que começa num azinho, aí multiplica por azinho. Então vai ser a quadrado, a cubo, a quarta e assim por diante. Isso é uma progressão geométrica. Quando você aplica o logaritmo nela, o k sai do expoente como multiplicando o ln. E você descobre então que o logaritmo ele transforma cada progressão geométrica dessa forma em uma progressão aritmética dessa forma aqui. Isso é uma propriedade importante do logaritmo natural também. Tá legal? E aí você fala, poxa, mas que negócio é esse de logaritmo natural, ln, né? Talvez vocês conhecessem os logs, né? Os logaritmos de base quaisquer, por exemplo, base 10, base 2 e assim por diante. E aí eu digo a vocês o seguinte, olha só, esses todos os logaritmos aí, eles nada mais são do que múltiplos do logaritmo natural. Então eu posso definir, como eu escrevi aqui mesmo, definido, o logaritmo na base A de um certo x positivo, né, jamais coloquem um ln de um número negativo no cálculo 1, tá certo? No cálculo 1 não tem ln de menos 1, ln de menos... não tem. A nossa função ln ela é definida para números positivos. Então, muito bem, assim, os logs de base A também. E aí eu dou essa definição aqui. Aí você fala, bom, mas é meio estranho isso, né? Será que funciona? Bom, olha só, o logaritmo na base A, ele vai ter as mesmas propriedades que o meu logaritmo natural.
tá certo? Simplesmente porque ele é um múltiplo do logaritmo natural. E você pode verificar o seguinte, que o log A de A é igual a 1, não é? Se você substituir na fórmula aqui, ln de A dividido por ln de A, vai dar 1, certinho. Que é uma das propriedades que você espera do logaritmo de base A. Tá legal? Então, tá aí uma definição, você vê, eu defini um logaritmo por uma propriedade geométrica e eu defino todos os demais a partir dele, tá bom? Essa que é a nossa atitude aqui. E para trazer rapidamente algumas aplicações aqui, eu destaquei o seguinte, bom, por que que pessoas se preocuparam com logaritmos no passado, né? Pois é, eles são extremamente poderosos para você fazer conta. Fazer conta no sentido mais pé no chão de todos, que é multiplicar números, né, tá bem? Então digamos que você precisa multiplicar números grandes. Por muito tempo as pessoas faziam isso na mão, né? Antes de inventar as calculadoras mecânicas e depois as digitais, alguém tinha que fazer esse serviço manual de multiplicar. E existe toda uma técnica de você usar tabelas de valores de logaritmos para agilizar essas contas. Eu não vou ter tempo para entrar em detalhes aqui, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar isso aí. Tanto que os livros de matemática, até não tanto tempo atrás, eles vinham no final com tabelas de valores de logaritmos, as chamadas tábuas de logaritmo. E aí você aprendia a fazer multiplicações, coisas assim, usando essas tabelas para agilizar os cálculos, tá bem? E isso foi uma coisa decisiva ali pelo século XVII, mais ou menos, para possibilitar as pessoas a fazerem contas que antes elas não conseguiam sem os logaritmos. Então a motivação original é essa. Uma vez que você transforma produto em soma, e somar é mais fácil que multiplicar, você consegue agilizar as multiplicações usando logaritmos. Então a motivação original, uma delas era essa, tá legal? Mas como outras aplicações, o que aparece bastante são essas escalas logarítmicas, né? Por exemplo, a escala de decibéis, para você medir o nível de pressão sonora. Então, bom, eu não sou especialista em nenhuma dessas coisas aqui, nem em medir pH, nem em medir decibéis, nem em medir terremotos, tá certo? Mas eu sei mais ou menos como é que funciona. E, quer dizer, essas escalas são logarítmicas no sentido de que quando você multiplica a entrada da sua escala por algum número, a sua medida, ela não cresce com essa multiplicação, ela cresce como um acréscimo por uma soma, tá certo? Então, no caso aqui da pressão sonora, você pega a razão da pressão que você mede de fato por uma pressão de referência e calcula o logaritmo disso, e é isso que vai te dar essas medidas em decibéis que vocês encontram por aí, tá certo? Então, isso explica por que variações pequenas no número de decibéis correspondem a variações muito grandes no que está acontecendo de fato, tá certo? Se você for ver aí quantos decibéis uma turbina de avião emite, ou quantos decibéis o som da tua casa emite, a diferença não vai ser tão grande assim numericamente falando. Bom, talvez você tenha um som muito bom em casa também, mas o fato é que isso é por conta que é uma escala logarítmica. Acho que o exemplo dos terremotos ele diz bastante sobre isso, né? Quer dizer, cada unidade da escala Richter, ela é uma monstruosidade entre dois terremotos diferentes, tá certo? E a medida de acidez do pH de uma solução funciona assim, tá bem? Então, os logaritmos eles surgem nessas situações em que você quer extrair de uma quantidade a ordem de grandeza dela, tá legal? Então, até como uma motivação, eu trouxe aqui umas tabelas que eu peguei eu vou começar com a outra tabela, com essa daqui. Eu peguei essas tabelas de um livro de física clássico, é o livro do Feynman. O livro, deixa eu escrever o nome dele aqui. O livro do Feynman. Um livro de física, é um livro escrito nos anos 60, então talvez os números da tabela não estejam tão atualizados assim, mas isso meio que não importa para nós aqui hoje, tá bom? Esse livro ele pode ser, ele é disponível na internet gratuitamente, em inglês, a versão em português já não. Mas enfim, e o Feynman é um físico famoso, né? No livro dele tem essas tabelas aqui que ele fala das distâncias, ele tem um capítulo lá que chama Tempos e Distâncias. E aí ele coloca numa tabela só, distâncias muito grandes, tá certo? Por exemplo, essa distância aqui, 10 a 27 metros, que ao menos na época dele, era algo superior aos limites do universo conhecido, tá certo? Então 10 a 27 é isso, é um 1 com 27 zeros. Se eu fosse escrever esse número aqui, seria um pouco desagradável, né? E alguém ia ter que contar e ver se está certo, inclusive. E aí a tabela vai indo assim, ó, a distância até a galáxia mais próxima.
até o centro da nossa galáxia, até a estrela mais próxima, o raio da órbita de Plutão, tá vendo? Então lá do 10 a 27, a gente já está no 10 a 15 aqui. Distância até o Sol, tá vendo? Aí aparece um 10 a nona, até a Lua, aqui um satélite, né? A altura de uma antena de TV, a altura de uma criança, 1 metro, que é 10 a 0, 10 elevado a 0, né? Tá certo? E aí ele pega coisas pequenas a partir daí, um grão de sal, um vírus, o raio de um átomo, o raio do núcleo de um átomo, 10 a menos 15. Então, veja só, né, se a gente quisesse escrever esses números, eu teria que escrever números da forma 0,00 com 15 zeros e um 1 no final. E eu teria que escrever números da forma 1 com 27 zeros depois deles. Agora, se eu pegar esses números e aplicar o log da base 10 deles, esses números horríveis de serem escritos, eles se transformam nesses expoentes aqui, que vão de menos 15 até 27. Que é uma coisa muito mais agradável da gente comunicar um para o outro, tá certo? Então os logaritmos, eles cumprem esse papel de quando você tem que medir coisas cujas dimensões são muito grandes, você pode medir os logaritmos delas, tá legal? Essa é a tabela de distâncias. A gente tem também a tabela de tempos aqui, medidas em segundos, né? A idade do universo, a idade do planeta, os homens mais antigos, as pirâmides, um dia, e vai até o tempo que a luz demora para cruzar o núcleo de um átomo, tá certo? Você vê que vai de menos 24 a potência, até potência 18. Então esse é um dos papéis que os logaritmos cumprem por aí, tá? Eu trouxe essa tabela como motivação, tá bom? A aula de hoje é muito isso, vai ser muito de motivação mesmo, tá bem? E vamos voltar então para as nossas fórmulas que estão aqui. Ok. E aí vem o teorema, né? O teorema, ele vai dizer o seguinte: essa função que eu defini, esse logaritmo natural, é uma função bijetora do seu domínio na reta real toda. Tá bem? Eu não vou provar esse teorema aqui, mas tem algumas observações. A primeira delas é a seguinte, é que a injetividade ela é consequência da função ser crescente. Então, intuitivamente é claro que essa função é crescente, né? Porque quando o x cresce, a área cresce, não é? E, então a função é crescente. E uma função crescente, nesse sentido estrito, né, com uma desigualdade de fato, né, estrita, ela é sempre injetora, né? É a consequência de ser crescente. Então a injetividade é fácil. A sobrejetividade já é uma coisa mais complicada, quer dizer, você tem que mostrar que dado um número real, vai existir um x que aquela área lá da definição te dá esse número real. Lembrando que tem um sinal, então o número pode ser negativo, não tem problema não. E, bom, eu digo a vocês o seguinte, eu não vou fazer isso aqui não, para formalizar isso a gente precisa falar de continuidade também, mas quem tiver curioso, procura alguma coisa sobre a chamada série harmônica, ela está relacionada com esse problema. Eu só coloquei aqui a palavra-chave, se você pode relacionar o crescimento do logaritmo para mostrar, por exemplo, que o logaritmo fica arbitrariamente grande, né? Você pode comparar ele com essa chamada série harmônica. Isso é uma coisa que eu não vou ter tempo de explicar aqui, mas que quem quiser pode procurar depois. Mas aí, uma vez que a função logaritmo natural é bijetora, a gente define a inversa dela. Não é? A aula passada eu tentei esclarecer esse ponto. Aí uma bijeção tem uma inversa, né? E essa função inversa da função logaritmo natural, ela é a chamada função exponencial. Tá certo? A função exponencial. Nós temos as funções exponenciais de bases diversas, tá certo? Mas a gente tem essa aí que é a função exponencial. Tá bem? Que na minha definição de hoje, né, ela é a inversa do logaritmo. E aí veja como as propriedades do logaritmo, elas sempre vão corresponder à propriedade da exponencial, uma vez que elas são uma inversa da outra. Tá bem? Então, por exemplo, eu posso provar aqui, está provado aqui, que a exponencial de A mais B é igual a exponencial de A vezes a exponencial de B. Então, olha só, é assim, o logaritmo transformou produtos em somas, né? A exponencial vai fazer o quê? Vai transformar somas em produtos, tá certo? Qual que é o argumento? O argumento é o seguinte, ó, pega a tua fórmula, aplica ln dos dois lados. Isso é suficiente porque o ln é uma bijeção. Então, né, é suficiente você provar isso aqui para garantir a igualdade entre as exponenciais. E, bom, de um lado ficou ln da exponencial de A mais B, ln da exponencial, são funções inversas. Lembrem-se da propriedade f bola f menos 1. Né? Então,
ln da exponencial de a mais b é o próprio a mais b, porque elas são funções inversas. E do lado direito, eu aplico a relação fundamental dos logaritmos. Ó. Ln de um produto é a soma dos ln's. Agora, ln da exponencial de a é o próprio a e ln da exponencial de b é o próprio b. Então, conhecendo as propriedades dos logaritmos, você pode converter elas para propriedades da exponencial. Não é verdade? Por exemplo, fazendo esse tipo de continha. Aí. E, bom, outra propriedade. A exponencial do zero é igual a 1. Porque o ln de 1 é 0. Elas são inversas, né? Então, o ln pegou o 1, levou no 0. A inversa pega o 0 e leva no 1, tá certo? É simples assim. E, além disso, vale essa regra de expoente aqui também. Quer dizer, a exponencial do produto, ela vai ser a exponencial do a elevado a b, tá certo? Um fator dentro da exponencial, ele sai como um expoente da exponencial. Isso aí é provado também, usando a propriedade análoga do logaritmo, tá certo? Que é aquela que o expoente sai como um coeficiente. E aí, se você, nessa fórmula aqui, colocar o a igual a 1, você descobre que para qualquer b, que é igual a 1 vezes b, a exponencial de b é a exponencial do número 1 elevado a b. E aí surge, nesse sentido, que aparece então o número e. O número e, que está definido aqui, ele é exatamente esse número sobre o qual o ln vale 1. O que é a mesma coisa que você dizer que ele é o valor da exponencial no 1. Tá certo? Então, isso aqui é uma constante matemática, tipo π, por exemplo, tipo a razão áurea, por exemplo. Tá certo? Mas é uma que, bom, eu acho que não apareceu no ensino médio, não. Talvez tenha aparecido, mas eu acredito que não. E aqui eu até coloquei uma aproximação dele, tá vendo? O número e ele é aproximadamente 7182818. E é aproximadamente sempre, tá vendo? Assim como o π, o número e, ele, em primeiro lugar, ele é irracional. Então, os números que aparecem depois da vírgula, os dígitos dele, eles jamais vão apresentar um período fixo. Não é uma dízima periódica, em outras palavras, tá legal? Esses números não apresentam um período, tá bem? Mas é pior que isso. Na verdade, o número e, ele não é algébrico também, assim como o π. Quer dizer, você não tem como escrever o e que nem o raiz de 2, por exemplo. O raiz de 2, ele é um número que é elevado ao quadrado da 2, não é? Quer dizer, tem um polinômio que anula o raiz de 2. O e não tem nenhum polinômio que anula. É difícil de provar isso. Isso foi descoberto só no século XIX, tá certo? Não é um teorema fácil, mas informações que é bom ter sobre ele. E aí, com isso, a gente então tem que essa inversa do logaritmo é e elevado a x. Essa é a função exponencial do cálculo. É a função exponencial que a gente vai mais usar, tá bem? E deixa eu até marcar na minha figura, então, o que está acontecendo, né? Aqui na hipérbole, que definiu o logaritmo, você começou no zero aqui, né? Tá certo? Começou aqui no zero. E aí você vai andando, então o número e, ele é aquele número que vai te dar uma área igual a 1. E eu afirmo que esse número é aproximadamente 2,8. Então aqui, né, aqui, a gente vai ter o número e, tá bem? De modo que essa área aqui dê igual a 1. Tá? Isso é o que define o número e. Então a gente tem esse parzinho de funções inversas, a exponencial e o logaritmo natural. Tá legal? E antes de mostrar os gráficos delas, que é importante vocês verem também, deixa eu logo falar quem são as outras exponenciais. Então, para qualquer base positiva que não seja 1, a gente define a função exponencial de base A também, não é? Tipo assim, você quer ter a função 2 elevado a x, né? A função 3 elevado a x, a função raiz de 2 elevado a x, por que não? Não é? E do mesmo jeito que a gente definiu e elevado a x como a inversa do ln, você define elas como a inversa do logaritmo de base A, tá bom? É só isso. E as propriedades, elas saem limpas do mesmo jeito. A de x mais y, A elevado a x mais y é ax vezes ay. Ax vezes y é ax elevado a y. Se é uma diferença, você vai ter a menos y, né? Aqui. Aí a elevado a menos alguma coisa é igual a 1 sobre a elevado a essa coisa. Tá legal? As propriedades do logaritmo se traduzem para as propriedades das exponenciais. Beleza? Então agora acho que é boa hora para a gente ver o gráfico, né? Aí eu vou me aproveitar aqui
desse aplicativo que está lá no Moodle até. E vamos mostrar aqui, em primeiro lugar, a exponencial. Então aqui está o gráfico da função exponencial. Então, em primeiro lugar, veja que no zero vale 1, né? Tá certo? E elevado a zero é 1, ok? Não está marcado aqui. E você vê que essa função ela cresce muito rapidamente, né? As funções exponenciais elas exibem esse comportamento. É muito difícil você fazer caber na tela, por exemplo, se eu quiser saber quanto que é e elevado a 20, por exemplo. Bom, pensando que o e é um número entre 2 e 3, mais perto do 3, pensa em 3 elevado a 20, que é uma coisa mais familiar. Pega o 3 e multiplica por 3, e multiplica por 3, e 3, e 3, 20 vezes. Aparentemente dá um número grande, né? Então você vê que realmente fica difícil de a gente encontrar lá para cima onde está esse número. Tá vendo? A exponencial tem essa característica de crescer muito rápido. E quando eu falo crescer muito rápido, a gente vai ter um vocabulário para falar disso com rigor, falando de limites, tá legal? A partir da próxima aula a gente já vai entrar nessa parte. E aqui está quem? Bom, aqui é... Deixa eu colocar aqui uma que seja próxima do meu log de verdade, né? Então o log, o ln, né? Ele é o log de base E. Aqui eu tenho com 2,9, eu vou colocar um 2,8. Então esse gráfico verde, ele é aproximadamente o gráfico do ln, tá certo? Do ln de x mesmo. E como boas inversas, os gráficos são simétricos em torno da diagonal, né? Que foi uma coisa que a gente discutiu na aula passada. E então é curioso, veja que olhando para essa figura do gráfico do ln, você poderia se perguntar se ele realmente fica arbitrariamente grande, né? Quer dizer, digamos que elas falam assim, ó, eu quero encontrar um número cujo ln é maior que 20, por exemplo. Esse número vai ter que ser bem grande, tá vendo? Para fazer a curva verde passar do 20, tem que andar muito, tá certo? E então a gente poderia ficar com a impressão de que ela não é sobrejetora. Entretanto, ela é sim. E eu falei para vocês, se quiserem verificar, dá uma procurada na tal da série harmônica, tá certo? Para ver que de fato os LNs crescem. Cresce devagar, mas cresce. Tá bem? E, enfim, então essas são a exponencial e algo parecido com o logaritmo natural, tá legal? E agora a gente pode variar a base aqui e obter as outras funções exponenciais. Tá bem? Então veja que quando a base cresce, né, a função fica mais inclinadinha, né? Mas todas elas valem 1 no zero, né? Não se enganem com isso, que você está vendo que sempre vale no zero, vale sempre 1. E ali tem o log da base correspondente, né? Aqui está indo até 10. Então, por exemplo, aqui está o log da base 10, aqui está a função 10 elevado a x. Legal, então esses são 2 gráficos novos aí. Eu mostro para vocês. Alguma pergunta com relação a essas figuras, com relação a isso? Não, olha só, veja o que acontece se a gente pegar uma base menor do que 1. Pega, por exemplo, a função meio elevado a x. Então a base meio, base menor que 1. Vai ter uma troca de comportamento aqui, olha só. Se você pegar uma base menor do que 1, essa função que era crescente, né, era uma função que crescia, ela passa a ser decrescente, tá certo? E de acordo com isso, o logaritmo que era crescente vira decrescente, né? Faz sentido, não é? Por quê? Porque o que é o log da base meio? Bom, ele é ln de x dividido por ln de meio. Ln de meio é um número negativo, porque meio está entre 0 e 1. Então, naquela formulinha que define, estou falando disso daqui, né? O log na base meio de x é igual a ln do x dividido por ln de meio. Foi assim que eu defini, né? Agora, esse número aqui é negativo, né? E quando você pega uma função e multiplica por um número negativo, o gráfico dela passa por uma reflexão. A gente viu isso na aula passada, né? Então é natural que quando a base fica entre 0 e 1, você tenha as curvas como elas estão ali mesmo, né? Tá bem? Então essas são os gráficos dessas 2 novas funções aí que vão nos acompanhar o curso inteiro, tá legal? A gente vai fazer bastante continha com essas funções, então eu não vou me concentrar tanto nisso hoje não. A gente vai praticando com elas na medida que elas forem aparecendo aí nos nossos problemas, nos nossos exemplos, tá bom? Mas tá aí. Agora, vale a pena também eu mencionar aqui
aplicações da função exponencial. E aí a gente poderia ficar o semestre inteiro só falando disso. Então, por exemplo, para começo de conversa, a gente tem esses modelos exponenciais. Então, olhem para essa fórmula aqui, x de t igual a x0 vezes e elevado a alfa vezes t, com t variando nos números reais. Isso daqui, dependendo do alfa ser positivo ou negativo, ou seja, dependendo da minha base, se é um número entre 0 e 1, ou um número maior do que 1, a base aqui, né, e elevado a alfa, aqui no caso, a gente vai ter uma função de decaimento ou de crescimento. E são exatamente essas funções aqui, para certos valores do x0 e do alfa, que te dão os modelos de decaimento radioativo, por exemplo. Essas questões de meia-vida de algum corpo radioativo. E nessas técnicas de datação por carbono 14, né, que tem impactos culturais super fortes, né, que é você datar certos objetos, fazer um teste de radioatividade, aparece exatamente esse modelo aqui, esse modelo exponencial. Então veja como a função exponencial ela surge já nesse caso. E agora, se você tiver um alfa positivo, no caso que você vai ter uma função crescente, você pode usar isso para modelar crescimento populacional. Então, nesse caso, x seria uma população, x0, a população inicial, e a população ao longo do tempo seria dada por isso daqui, tá certo? A população não precisa ser de humanos não, tá bom? Então isso é uma aproximação para como que a população cresce quando você tem recursos ilimitados, tá certo? Isso não leva em consideração que os recursos esgotam e que as populações morrem, tá bom? Mas isso é uma aproximação desses momentos em que a população explode, tá certo? São modelos, a gente vai saber falar o que significa depois isso, a taxa de variação proporcional à quantidade. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte, é que quanto mais tem, mais cresce, tá certo? Pensa numa bactéria se multiplicando. Quanto mais tem, mais se multiplica e mais cresce. Quando você tem uma situação desse tipo, você está lidando com uma coisa exponencial. Ou no decaimento quanto menos tem, menos decresce, né? Mas enfim, dependendo do sinal do alfa lá. Tem modelos em que você tem essa característica, surgem as funções exponenciais. Tem uma outra que é a lei do resfriamento de Newton, né? Que é uma lei que vai falar como que um corpo fica frio ao longo do tempo. Então, se isso aqui tivesse uma super quente, cheio de café quente, isso ia esfriar. E quanto mais frio tivesse, mais frio ia ficar mais rápido. Essa é o que você conclui a partir dessa lei de resfriamento do Newton. Não trouxe nem a fórmula aqui, mas está aí. E tem mais um modelinho aqui, que é o modelo logístico também, que é um modelo populacional quando você considera que os recursos vão acabar em algum momento. Então, a sua população pode crescer muito rapidamente, entretanto, ela não pode passar de um máximo, dado pela capacidade que o seu meio ambiente tem de suportar esses indivíduos, tá certo? Então, vejam como aqui também aparece uma exponencial. Aqui nós temos o quê? Uma composição de uma função racional com uma função exponencial, né? Então, está aí um outro modelo em que a exponencial é decisiva. Tá certo? Então, isso aqui é, como eu falei, uma coisa de motivação, enfim. Uma coisa mais, né? A gente vai trabalhar bastante com essas funções aí ao longo do tempo. Agora, o próximo passo são as funções trigonométricas. Então, as funções trigonométricas... Alguém quer falar alguma coisa sobre a exponencial? Quer alguma contribuição, alguma dúvida, curiosidades? Não? Ok. As funções trigonométricas, eu acredito que já sejam mais familiares, pelo menos para uma parte de vocês. A gente considera agora a circunferência unitária. Então, eu vou colocar aqui a circunferência num plano XY. A circunferência de equação x² mais y² igual a 1. Tá certo? A circunferência. Beleza. Raio 1, né? Raio 1. E aí, a gente identifica os pontos dessa circunferência de acordo com a medida em radianos de um certo ângulo aqui. Então, a história aqui é a seguinte. Eu vou denotar por θ a variável aqui, essa letrinha aqui, e a gente adota a convenção de que o sentido positivo da circunferência é o sentido anti-horário. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente adota aqui. Então, para cá, o θ é positivo e para cá, o θ é negativo. E aí você sai andando a partir do ponto de coordenada 1, 0, e você percorre um comprimento θ nessa circunferência aqui. Tá bem? Então,
eu estou falando de comprimento, né? Então o θ, ele aqui é em radianos, tá certo? Radianos. Então isso é muito importante. As fórmulas do cálculo, a gente vai fazer derivada do seno, derivada do cosseno, integral do cosseno. Essas fórmulas, elas só funcionam quando o argumento da função é em radianos. Então se você precisar usar essas fórmulas que a gente vai ver ao longo do curso, para fazer alguma coisa com graus, com a medida em graus dos ângulos aqui, você tem que fazer uma conversão, tá bem? E mesmo quando você vai usar uma calculadora, isso já acontece. É super comum, você quer ver se um exercício que você fez deu certo, aí você pega a calculadora, bota lá cosseno de um negócio e não dá. Muitas vezes tem a ver com isso. As calculadoras têm a opção lá de que se o que você vai colocar na função trigonométrica está em graus ou em radianos. E no cálculo 1 é tudo em radianos, tá bom? Ainda que a gente possa falar de graus, a gente vai ter que sempre converter para radianos, beleza? Ou seja, você sai andando aqui e a gente sabe que o comprimento total da circunferência é 2π, né? Comprimento é 2π. Ou seja, se você percorreu θ igual a π, por exemplo, então você saiu andando, andou π. Π é metade do comprimento total, você está aqui, tá certo? Então esse ponto aqui é o ponto de coordenadas cartesianas, menos 1, 0. Mas nessa coordenada θ, entre aspas, ele tem coordenada π, tá certo? Ou então π sobre 2, por exemplo. Π sobre 2 está aqui, né? Π sobre 2. Aí andou mais um pouquinho, 3/4 do total. 3/4 do total é o quê? 3/4 de 2π. 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. E assim por diante. Mas você pode andar nas duas direções. Então, por exemplo, quero andar menos π sobre 4. Isso significa que você andou no sentido horário, não é? E andou π sobre 4. Bom, π sobre 4 é metade de π sobre 2, então você vem parar mais ou menos aqui, né? Então aqui nós temos o π sobre 4, por exemplo. Tá legal? Aí você vê que, não, mas espera aí, será que eu não posso dar uma volta? Sim, você pode dar quantas voltas você quiser, tá certo? Então, por exemplo, esse ponto aqui, que é o θ 0, ele também é o ponto de coordenada 2π, que também é o ponto de coordenada menos 2π, que também é o ponto de coordenada 8π, tá certo? E assim por diante. Então, o θ, ele pode variar por todos os números reais, não só entre 0 e 2π. Ele pode ser qualquer número real. E aí esse número real vai te dar um ponto na circunferência se você seguir essa regra que eu expliquei aqui. Tá legal? Então, se você... É isso. Esse é o significado do θ. E aí, para cada θ, a gente associa a coordenada x do ponto associado ao θ e a coordenada y do ponto associado ao θ. E esse é o cosseno e o seno do θ. Então, esse ponto aqui, vamos fixar um aqui, por exemplo, esse ponto θ aqui, se você projetar ele no eixo x e projetar ele no eixo y, essa coordenada x aqui e essa coordenada y aqui vão ser exatamente o cosseno e o seno do θ. Tá bem? E esse é o chamado ciclo trigonométrico, né, que é onde você pode representar aí todos os triângulos, etc. Mas atenção ao sinal, né? Tá legal? Então, por exemplo, se você pega um θ que cai para cá, né? Se você andou um θ entre π sobre 2 e π, não é? Andou um tanto aqui. Esse aqui vai ter um quê? Um cosseno negativo, por exemplo, e um seno positivo, né? Tá legal? Ou se você estiver aqui no terceiro quadrante, aí no terceiro quadrante você vai ter o quê? Um cosseno negativo e um seno negativo também. E no quarto quadrante você vai ter um cosseno positivo e um seno negativo. Então, bateu a dúvida, desenhe o ciclo trigonométrico e procure entender nele o que você está buscando, tá bom? Então vamos... Essa definição é mais difícil de escrever, assim, né? Até porque é o que eu falei, aqui é uma questão intuitiva, né? Onde que está a dificuldade matemática da coisa? Não, na palavra comprimento, por exemplo. O comprimento da circunferência não é uma coisa tão simples quanto pode parecer, do ponto de vista matemático, né? Então, as relações fundamentais aqui são o quê? Que x é o cosseno de θ e y é igual a seno de θ, onde o θ ele pode ser qualquer número real, e x e y são as coordenadas do ponto da circunferência associado ao θ. Tá bom? Não vou escrever isso aqui. Mas daqui você automaticamente tira o quê? Bom, que x² mais y² é igual a 1. Ou seja, que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ
é sempre igual a 1. Tá bom? Essa é a relação fundamental das funções trigonométricas, né? Ela é a primeira. As funções trigonométricas elas têm uma infinidade de identidades entre elas, mas a primeira que aparece é essa daí, tá bom? Então isso aqui é uma consequência direta da fórmula da circunferência mesmo, né? Tá bom? Ok, e vamos pensar um pouco no gráfico dessas funções aí. Então eu vou tentar desenhar eles aqui. Como que fica esses gráficos, né? Então eu vou deixar variar θ. E aqui fazer o gráfico. Ah, mas é verdade, antes de fazer o gráfico, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Tem uma notação diferente sendo usada aqui, né? Aliás, tem várias. Primeiro que, em vez de chamar de f, de g, de h, a gente está usando 3 letras para chamar uma função, né? C ou S. Essa já é a primeira diferença. Mas uma outra diferença é que sempre que esse número 2 estiver aqui em cima da função, a gente não escreve f2, né, das funções, mas o cosseno e o seno a gente escreve sim. E é importante ter em vista isso, a notação. Aqui, o cosseno ao quadrado de um número, ele denota o cosseno do número elevado ao quadrado, tá certo? Isso é uma... Aliás, deixa eu botar os parênteses aqui, né? Depois a gente pode se dar a liberdade de não colocar não, mas por enquanto vamos colocar. Então, atenção a essa notação aqui, tá bom? Isso é uma particularidade das funções trigonométricas, esse negócio de você botar o quadrado entre o nome da função e a variável dela, tá? Atenção a isso. Mas tudo bem, vamos de volta ao gráfico. Então, em primeiro lugar, observe o seguinte, tanto o cosseno quanto o seno, eles estão sempre variando entre -1 e 1. Não é? A coordenada x e a coordenada y, ela jamais vai ser maior do que 1 na circunferência. Então, o gráfico, eles vão estar prensados aqui nessa faixa horizontal, não é? A faixa aqui que vai do 1 até o -1. E vamos começar com o cosseno, tá certo? Então, ó, ali é θ, né? θ0, o cosseno vale quanto? O cosseno vale 1. Então, aqui eu tenho um primeiro ponto do gráfico do cosseno. Vamos primeiro avaliar onde que ele vale 0, 1, -1, para começar a entender o que está acontecendo. Então, ó, no π sobre 2, o cosseno vai valer 0. No π, o cosseno vai valer -1. No 3π sobre 2, 0 de novo. E no 2π, ele vale 1 de novo. Tá? Então, as regiões importantes aqui são quais? Bom, a região do π sobre 2, né? Vou colocar aqui, para ficar mais fácil de enxergar, θ igual a π sobre 2. Aí tem o π, né? θ igual a π. Aí tem aqui o meu 3π sobre 2. Eu vou precisar alongar um pouco. π. Então tá. Então, alguém mais caprichoso já poderia reclamar agora e falar, olha, tá tudo distorcido, né? Pois é assim mesmo. Aqui é 2π. Bom, o π, ele é algo tipo 3,14, digamos, aproximadamente, né? Então 2π é aproximadamente 6,28, né? E aí você vê, ó, aqui é 1, 2, 3, não chega nem a 4. Então, bom, minha figura está distorcida. Tudo bem, está distorcida. Às vezes a gente desenha gráficos sem usar um sistema realmente quadrado de coordenadas. Sem problema. E aí, o que a gente sabe mesmo? Aqui o cosseno está valendo 0, né? O cosseno vale 0. Aqui o cosseno vale -1. Aqui ele vale 0 de novo. E aqui ele vai valer 1 de novo, né? Esse aqui eu marquei, mas não está no gráfico. Então, uma caricatura do gráfico do cosseno é isso aqui, né? Não é? Por enquanto eu só sei isso sobre ele. Eu só sei que ele passa aqui, né? Mas o fato é que não, ele não é uma retinha assim não. O gráfico da função cosseno, ele é uma curva que vai passar por esses pontos, mais ou menos assim. Tá certo?
Aí você fala, poxa, como é que eu sei disso? A essa altura da discussão, a resposta é, você marca muitos pontos e descobre que é assim, tá certo? A gente ainda não tem condições de deduzir isso de uma outra maneira, pelo menos não até onde eu me lembro, tá bom? E aqui eu fiz o gráfico da função cosseno, então, quer dizer, aqui é θ, o que aqui vai ser o que? Vai ser u, né? Então esse gráfico aqui é um pedacinho do gráfico u igual a cosseno de θ, tá bom? Agora é claro que esse gráfico aqui, ele vai se prolongar no resto da reta real toda, né? Porque o θ varia em r, não só nesse intervalo aí. Mas tem uma série de simetrias. As funções trigonométricas, elas possuem simetria. Então, olha só. Se você pega o θ e em vez de andar para cima, você anda em vez de andar no sentido anti-horário, você anda no sentido horário, o cosseno continua sendo o mesmo, vocês concordam comigo? Então, esse θ aqui, por exemplo, se em vez de pegar ele, eu pegar aqui o menos θ, que é esse ponto aqui, a coordenada x é a mesma, é o cosseno igual. Então, a função cosseno, ela tem uma propriedade que eu falei muito rapidamente na última aula, que é a propriedade de ser uma função par. Cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. E, portanto, esse gráfico aqui, tudo que acontece no semi-eixo positivo acontece também no semi-eixo negativo. Então, a gente teria aqui algo assim, tá certo? Para completar um pedaço, né? Bom, então tá, eu sei que existe essa simetria em torno do eixo U, no caso, né? E o resto da figura, como é que é o resto da figura? Aí a gente usa uma outra propriedade, que é a propriedade de periodicidade das funções trigonométricas. Veja só, cada vez que você anda 2π, a função cosseno se repete, né? Porque os pontos da circunferência são os mesmos, as coordenadas são as mesmas. Então, se eu sair do zero, dei uma volta. 2π. Na segunda volta, os valores que o cosseno assume vão ser exatamente os mesmos que ele já assumiu, tá certo? Isso é uma propriedade que chama periodicidade, e isso significa que o gráfico da função cosseno, se você quiser fazer um pedação enorme dele, o que você vai ter é essa figura, como se fosse um carimbo, repetida infinitas vezes, um do lado do outro, tá bem? Esse é o gráfico da função cosseno, um pedaço do gráfico que poderia estar repetido no quadro inteiro aqui, com essa mesma forma aí. Tá legal? Então esse é um esboço do gráfico do cosseno. E o gráfico do seno, ele funciona de uma maneira muito parecida. Então, em primeiro lugar, o seno de zero é zero, né? Seno de zero é zero. Aí, quais são os pontos do gráfico do seno aqui? Bom, é aquela coisa, no π sobre 2, o seno está valendo 1. No 3π no π, o seno está valendo 0 de novo. Aí aqui, ele está valendo menos 1, né, no 3π sobre 2. E no 2π ele volta a valer 0. Então, o gráfico do seno está aqui, um pedaço dele, né? Aqui ele cresce. E a função seno, ela tem a outra propriedade que eu falei na aula passada, a propriedade de ser uma função ímpar. Porque se você anda, em vez de andar θ, você anda menos θ, você vê que a coordenada y, ela troca de sinal, né? Tá certo? Então esse θ tem o seno de θ aqui, se você andou menos θ, você vai ter menos seno de θ como coordenada. Então a função seno é uma função ímpar. Seno de menos θ é igual a menos seno de θ. E aí esse gráfico ele tem um outro tipo de simetria, então, que é essa daqui, né? Podia continuar aqui com ele. E aí está o meu gráfico U igual a seno de θ, tá bom? Então esses são os gráficos dessas duas funções trigonométricas. Agora, bom, por que tem exatamente essa cara? Isso calma, a gente pode falar disso outra hora. Por enquanto, se acostumem com o fato de que ele não é um zigue-zague, não. Ele tem essas corcovas, ele é redondinho, tá bom? E está distorcido, né? Então, quer dizer, esse ponto aqui é tipo, o que é? 6,3 e aqui é 1. Então tem esse gráfico, na verdade, ele está meio achatado, assim, tá bom? Esse porém. Ok, mas voltando aqui. Aqui eu destaquei coisas que eu já falei, então, né? A identidade fundamental. Nesse caso, não é a partir da identidade fundamental que você prova as outras coisas, tá certo? Eu não estou afirmando isso, não.
A periodicidade, você escreve ela dessa maneira, né? Θ mais 2kπ de cosseno. O cosseno disso é igual ao cosseno do θ. Não é? Então, o 2k é o número, o k é o número de voltas, tá certo? K igual a 1, uma volta. K igual a 2, duas voltas. E assim por diante. Aquele kzinho que tem na fórmula é o número de voltas. A paridade do cosseno e o fato da função seno ser ímpar, né? Já discutiu ali. Sim, essa daqui explica o porquê que um gráfico é o outro deslocado, tá vendo? Então, a aula passada é aquela coisa, se você somou um número dentro do argumento da função, o gráfico da função é deslocado, horizontalmente. Tá vendo? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Ó, eu tenho que um dos gráficos é o outro deslocado. Então, eu coloquei ali a fórmula. No caso, tem outras maneiras de escrever isso também, mas eu escrevi assim, o cosseno do θ é igual ao seno do θ menos π sobre 2. Pensem sobre isso no ciclo trigonométrico, você vai ver que faz sentido. Tá? E a partir daí, existe esse mundo de identidades trigonométricas. A gente vai precisar das identidades trigonométricas. E aí, a cada vez que surgiu uma, eu vou lembrar ela aqui, a gente pode falar um pouco sobre isso. Como eu falei, vocês não precisam decorar 1 milhão de fórmulas, vocês precisam decorar algumas, tá certo? Mas as identidades trigonométricas, o que eu recomendo fazer nesse caso é o seguinte, nos livros de cálculo, o livro do Stewart, por exemplo, tem, lá para o final, eles costumam ter algumas páginas que é um formulário, tem um monte de fórmula. Faz uma cópia e mantém isso contigo. Aí se você precisar de alguma identidade trigonométrica, você pode consultar ali para resolver um exercício, isso costuma agilizar bastante a vida. Então eu elegi duas aqui quase que aleatoriamente, a do cosseno da soma e uma das fórmulas do arco metade também eu coloquei aqui. Não estou demonstrando essas fórmulas, tá bom? É só para constar aqui. Beleza, e para que servem as funções trigonométricas, né? Então, dessas que eu estou falando hoje, elas de longe são as mais antigas. As funções trigonométricas, elas surgiram na astronomia e na geometria. Quer dizer, por uns 1.500 anos, mais ou menos, a trigonometria e a astronomia foram a mesma coisa, tá certo? As pessoas estavam interessadas nisso para fazer medições dos corpos celestes e coisas assim. E já na época desses astrônomos da antiguidade, né, o Aristarco, o Ptolomeu, eles tinham tabelas de valores muito boas das funções trigonométricas. O Ptolomeu, ele calculou os valores de seno e cosseno de meio em meio grau, se eu não me engano, e usou isso para fazer as observações dele e tudo mais. Então as origens estão ali, tá certo? É realmente uma coisa da antiguidade. Mas a partir da modernidade, né, quer dizer, a partir do século XVII, XVIII, elas começaram a ser amplamente empregadas para modelar fenômenos periódicos, em geral. Então, atenção ao seguinte, nenhuma função que eu mostrei até agora fazia isso que essas funções faz, de ficar subindo e descendo um número infinito de vezes. Nenhuma. Né? Quer dizer, esse padrão que se repete no gráfico do seno e do cosseno, ele não é apresentado por nenhuma função das que a gente passou perto de olhar até agora, tá certo? Por exemplo, se você passar uma reta horizontal aqui qualquer, essa reta horizontal vai encontrar o seu gráfico em infinitos pontos. Não em 3, 4, não, isso não tinha acontecido ainda nessa disciplina, né? Tá bem? Isso tem a ver com o quê? Com essas funções exibirem um comportamento periódico, que é causado pela origem circular delas, né? Mas o exemplo bom aqui, para vocês, é esse exemplo do oscilador harmônico. Tá legal? Então, em algum momento da vida, vocês vão estudar o oscilador harmônico. Seja por causa dos circuitos, se tiver alguém aqui da elétrica, né? Ou seja por causa da mecânica também, né? Então, o oscilador harmônico, você pode desenhar aqui um sistema massa-mola, né? Você pode colocar aqui um amparo, uma mola e uma massa aqui, tá certo? E você ignora tudo que tem que ser ignorado, tipo resistência, fricção, a gravidade, não, esquece tudo isso, tá certo? E olha então para o oscilador harmônico simplificado, né? Então, digamos que aqui ele esteja em repouso, né? Tá certo? O repouso. Aí você tem que chamar um lado de positivo e um lado de negativo, sei lá qual que você vai chamar de positivo ou negativo, na verdade para hoje não importa. E aí o fato é que quando você contrai a tua mola, ou você puxa a tua mola e solta, você vai ter um comportamento de oscilação, né? Quer dizer, o quadradinho aqui vai ficar subindo e descendo.
indefinidamente, porque a gente está ignorando tudo que faria ele parar, tá certo? Então ele fica subindo e descendo. E esse comportamento ele é modelado por funções trigonométricas, né? Eu coloquei a fórmula aqui. Então, A cosseno de ômega t mais φ. O A, ele é a amplitude do movimento. Então, lembre-se, aula passada, multipliquei um número fora da função. O que acontece com o gráfico da função? Ele é distorcido verticalmente. Então, em vez de ir de menos 1 até 1, quando você multiplica por A, ele vai de menos A até A. O que está acontecendo com a mola? O pezinho, ele está indo mais para cima e mais para baixo. É a amplitude do movimento, tá certo? Esse é o A da fórmula. O que é o φ? O φ é o chamado fase, tá certo? Depende da posição inicial que você colocou o teu sistema massa-mola. Não vem ao caso agora. E o ômega, ele depende da mola e da massa. Ele tem e aí está relacionado à frequência do movimento e etc. Então está aí um modelo em que aparece uma função trigonométrica. E existem muitas variações. Então, se teu livro de física botar um seno aqui na frente, tudo bem, você converte de um para o outro, tá certo? Ou se você colocar A cosseno mais B seno, também tudo bem, porque você converte de um para o outro. Aqui é só um em particular. E bom, esse é um modelo simples que aparece em circuitos também. E dando um passo além, nas equações de onda e do calor é fundamental as funções trigonométricas também. Então, quem for estudar mais, essa matemática mais pesada aí de equações de onda, de calor, vai se deparar com essas funções trigonométricas também. Beleza? Agora, bom, não é só o seno e o cosseno, né? Então aqui eu já coloquei as amigas delas, né? Que é a tangente, a secante, a cotangente, a cossecante, tá certo? Então são definições, tá bom? Uma vez que a gente concordou aqui que seno e cosseno estão bem definidos, você pode pegar razões entre elas, por exemplo, seno sobre o cosseno, ou pegar 1 sobre o cosseno, ou pegar cosseno sobre o seno, ou 1 sobre o seno, e formar essas novas funções, obtidas por composição das funções trigonométricas com coisas que a gente já tinha antes. E aí você tem que tomar o cuidado de restringir o domínio, né? Porque nos pontos onde o cosseno se anula, por exemplo, a tangente e a secante não ficam bem definidas. Então o domínio dessas funções aí, em que tem um denominador que se anula, já não é mais toda a reta real. É só uma parte, tá certo? Tem que tirar os pontos onde o cosseno ou o seno se anulam, tá bem? Que foi o que eu fiz ali, fazendo θ diferente de 2k mais 1 π sobre 2, tá bom? Essas são as funções trigonométricas. Deixa eu mostrar talvez o gráfico delas, então só um instante aqui. Apresentar esse gráfico. Não gravar, tá bem. Então vamos fazer uns aqui na hora mesmo. Tá certo? Vamos lá, eu vou primeiro fazer o que eu já fiz no quadro. Então, ó, y igual a cosseno de x. Bom, parece que a gente está se entendendo, né? Vamos colocar agora y igual a seno de x, por exemplo. Seno de x. Então tá aí os dois que eu fiz no quadro, né? Perfeito. Vamos ver o da tangente, né? Y igual a tangente de x. Aqui está o gráfico da função tangente, por exemplo. Vamos se concentrar nele. Então a tangente, vejam que o domínio tem esses furos. Tá vendo? Existem retas verticais que não encontram o gráfico da função tangente. Assim, uma vez que o seno e o cosseno são periódicos, a tangente também é periódica. E é por isso que nessa figura você vê uma curva repetida infinitas vezes para os dois lados, tá certo? É por causa da periodicidade das funções trigonométricas. Mas observa que aqui, um ponto onde o cosseno se anula, por exemplo. Qual que é? Π sobre 2. Π sobre 2 é mais ou menos quanto? 1,5, vai, 1,6. Ó, parece que está do jeito, né? A gente passa entre 1,5 e 1,6, a gente vê que a reta vertical não encontra, tá certo? O gráfico da tangente, tá bom? Então esse é o gráfico da função tangente. Por exemplo, vamos pegar agora y igual a 1 dividido por seno de x. Esse daqui, a cossecante. Olha o que aconteceu também. Existem também furos no domínio, existem verticais que não encontram o gráfico, tá vendo? De acordo com o quê? Com o seno se anular. Então, por exemplo, seno de 0 é 0. E aí essa função 1 sobre seno não está definida para o 0. Tá legal? Então, a gente tem esses gráficos das funções trigonométricas. Eles estão nas notas de aula e vocês também podem investigar por conta própria nos aplicativos aí, tá legal?
E aí o próximo passo é qual? É inverter as funções trigonométricas, né? Mas você me diz, poxa, mas elas estão muito longe de ser injetoras, né? Porque o meu teste da reta horizontal está falhando muito feio aqui, né? Você tem retas horizontais encontrando o gráfico infinitas vezes, cada um desses gráficos. Então, como é que a gente vai inverter essa função, né? Quer dizer, quando você tentar inverter, vai acontecer aquele fenômeno de que quando você reflete o gráfico, o reflexo viola o teste da reta vertical. Vamos ver isso acontecendo aqui. Quer dizer, eu vou colocar agora o reflexo, né? O reflexo é tipo assim, por exemplo, x igual a cosseno de y. Tá vendo? Cadê o cosseno? Está aqui. Então aqui eu desenhei. Vamos colocar y igual a x também para deixar claro que está sendo refletido. Então aqui, dessa cor meio lilás, meio azul, aqui tem o cosseno. E essa outra curva preta aqui é a reflexão do gráfico do cosseno com relação à diagonal. Numa tentativa de obter uma inversa, não é? E aí, claro, isso aqui não é um gráfico, né? Porque as retas verticais intersectam essa figura infinitas vezes, do mesmo jeito que as retas horizontais intersectavam a minha curva original infinitas vezes, né? Tá bem? Então o que a gente faz? A gente restringe, né? Toma uma decisão, escolhe alguma coisa e fala assim, bom, realmente, né, isso aqui, desse jeito aqui não é uma função, né? Mas a gente toma uma decisão. Então eu vou colocar aqui y igual o arco cosseno de x, que é o nome que a gente dá para a inversa. E aí vamos ver a diferença. Ó, então aqui está a curva que não é gráfico. Eu vou tirar ela daqui e vou deixar aqui é o gráfico. Pronto. Então aí está sendo feita a escolha, tá certo? Eu estou obtendo uma inversa da função cosseno. Então olha só, a imagem da função cosseno é o intervalo menos 1, 1, fechado. Portanto, o domínio da inversa do cosseno é o intervalo menos 1, 1 fechado. Que é o que está acontecendo aqui, né? Menos 1, 1, tá certo? E a escolha está onde? A escolha está em você decidir onde que essa inversa vai chegar, tá certo? E aí a gente convenciona de que essa inversa vai chegar onde? Do zero até esse númerozinho aqui, tá certo? Então deixa eu voltar para meus slides. Pronto. Então isso aqui, gente, pode variar de acordo com o livro, com o material. No cálculo 1 e talvez nos outros cálculos, a convenção é essa. Mas veja só, a gente está escolhendo, tá bem? Quem que é a inversa do cosseno? Não é? Chama arquicosseno. Não é? Porque a ideia é a seguinte, o cosseno, se eu te dou o arco, você calcula o cosseno do arco, pensando que aquele θ lá é o arco de circunferência. Tá bem? Isso tem uma razão histórica, enfim. Então a função inversa a gente chama que é o arco do cosseno, né? Quer dizer, então, se eu te dou um número entre menos 1 e 1, que arco que vai dar esse cosseno? É por isso que chama arco cosseno. E aí a gente decide pelos arcos entre 0 e π, tá certo? Como aquele gráfico já estava mostrando, né? E essa é a decisão que a gente toma aqui. Então, deixa eu voltar, tá vendo o ciclo trigonométrico, para falar qual que é o problema, né? A gente está pegando, então, um número entre 0 e 1, alguma coisa aqui, né? Entre 0 e 1. E eu quero saber que θ que eu andar em cima da circunferência que vai dar a coordenada x aqui. Existem infinitos porque você pode dar infinitas voltas no círculo. Pois é. Aí, a gente está escolhendo quais arcos. Para inverter a função cosseno, a gente está escolhendo o arco de 0 a π. Então, no caso, seria esse daqui, seria o meu inverso, tá certo? Dado a bolinha branca aqui, eu obteria essa bolinha amarela aqui como o arco cosseno da bolinha branca, tá bom? É uma convenção, isso está sendo decidido, não agora, porque foi decidido por quem escreveu o livro, mas enfim, isso, a gente está concordando aqui com isso. E do mesmo jeito, a gente define a função inversa do seno, que é o arco seno, como chegando em menos π sobre 2, π sobre 2. Então vamos lá para o gráfico, né? Bora ver o gráfico. Vou colocar aqui y igual a arco seno de x. Onde que está ele? Está aqui. Deixa eu apagar algumas para ficar mais fácil.
Então agora vai importar quem? O seno, né? E o cosseno. Então pronto, tá vendo? Essa curva azul que está saindo aqui com domínio menos 1, 1, aliás, vou até deixar só ela mesmo. E chegando no intervalo que vai de menos π sobre 2, que é esse menos 1, né, uns 5, uns quebrados, é a inversa da função seno. Então essa é a nossa convenção a esse respeito, né? E veja que o GeoGebra, não sei se vocês conseguem, dá para ler assim, veja que aqui apareceu um símbolo diferente, que aqui não apareceu arco cosseno, aqui apareceu cosseno a menos 1. Bom, pois cuidado com isso. Então eu até escrevi aqui, gente, a notação para função inversa é aquela notação f menos 1, né? Então a gente tem uma função f, a gente tem uma função f a menos 1. Aí você, bom, então tem uma função que é seno, então a função inversa é seno a menos 1. Bom, tudo bem. Ao mesmo tempo que quando você escreve seno ao quadrado de x, isso aqui é a mesma coisa que seno de x ao quadrado, né? Então existe uma inconsistência de notação aqui. Às vezes o expoente quer dizer uma coisa, às vezes o expoente quer dizer outra coisa. É assim mesmo. Tá? Eu sinto muito. Por isso que a gente às vezes escreve arco cosseno, para evitar bater nessa dúvida. Mas tem livros que o livro mesmo vai falar cosseno menos 1, seno a menos 1. Tem calculadoras que, o GeoGebra mesmo, você viu ali, cosseno a menos 1. Então, atenção a isso, tem que tomar cuidado com isso. Certamente vocês vão errar em algum momento por causa disso, e aí é até importante que vocês errem, porque depois vocês veem que erraram e não erra mais depois, né? Mas eu chamo a atenção para esse cuidado aí com a coisa. Muito bem, então perguntas aí sobre as funções trigonométricas, alguma consideração? Por enquanto é isso, né? Saber o gráfico, saber inverter, saber compor. Na lista de exercício que está chegando nova, aí vai ter questões sobre isso, né? Calcular o domínio de uma composta que envolve uma função trigonométrica, coisas assim. E agora, oi. Você quer fazer como? Essa daqui é... Calma aí, então... Eu vou falar para a turma. A pergunta dela é a seguinte, ela quer que eu inverta uma função que, se eu entendi direito, é a função f de x igual ao que? X seno de x? Essa daqui? Quatro? Bom, eu vou desenhar o gráfico dessa função. Essa função aí, o gráfico dela é uma coisa assim. Você está multiplicando x4 por seno de x, né? Então ajuda aqui ter o gráfico de x4. Então aqui eu faço y igual a x a quarta, aqui x, y. Então eu estou fazendo isso por quê? Porque o seno varia de menos 1 a 1. Então quando eu multiplicar por x a quarta, eu vou ter uma variação que vai de menos x a quarta até x a quarta. Então é por isso que eu desenho essa curva auxiliar aqui. Tá certo? E aí, na medida que o x quarto vai se anular no zero, ele vai levar o seno junto com ele, né? Então o gráfico aqui é uma coisa mais ou menos assim. Tá certo? É algo assim, tá bem? Eu estou usando conhecimentos mais adiantados aqui. Eu não espero que você tire esse gráfico do bolso desse jeito, não. Mas é para agilizar a conversa aqui, tá bom? Esse é o gráfico de x a quarta vezes seno de x. E aqui você tem esse comportamento de oscilação, né? Aqui e aqui. Agora o negócio é como é que a gente vai inverter isso daí, né? Então aqui você tem a diagonal, não é? Quando você rebater essa função, novamente você vai ter que tomar alguma decisão aí, né? A respeito de onde é que vai chegar essa inversa, não é verdade? Porque essa função está muito longe de ser injetora, não é verdade? E aí eu digo a você que a gente tem que pensar melhor. Eu não... Vamos ver.
Pois é, porque se você tentar resolver isso algebricamente, né, como é que você vai encontrar aqui o x em função de y, sendo que tem esse produto aqui, né? Então eu teria que pensar melhor para obter de fato uma expressão para a inversa, né? Tá bem, o que eu gostaria de tirar daqui, fazendo uma série de contas, seria um x em função de y, né? Uma coisa assim. Agora, tá aí um problema, né? Não vou tentar fazer agora, mas o que a gente pode explorar é o desenho, né? Tipo assim, y igual a x à quarta vezes seno de x. Não, deu errado aqui, não deu. Espera aí. Acho que eu entrei errado aqui. Y x4 seno de x. Não, tem alguma coisa estranha aqui que não está batendo. Bom, eu não vou me alongar muito sobre isso não, mas o que teria que ser feito aqui é isso, né? É decidir por um domínio da inversa. Esse que é ou melhor, a imagem da inversa. O domínio da inversa é sempre a imagem da função, né? Que nesse caso aqui é a reta real. Agora a imagem da inversa que tem que ser, tá bem? E esse produto nos dá um certo trabalho. Muito bem, então, mais alguma pergunta? Tá, então eu vou partir para as que são novidade mesmo, tá certo? Essas eu acredito que ninguém nunca tenha visto antes, que são as funções hiperbólicas, as funções cosseno e seno hiperbólicas. Eu vou introduzir elas agora. Onde que está aqui? Pronto. Então, é o seguinte, a gente tem uma vez que a gente tem a exponencial, beleza, tá firmada, né? A gente faz combinações da exponencial e obtém o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Então, por definição, é isso daí. E a identidade fundamental que elas satisfazem é essa daí, cosseno ao quadrado de u menos cosseno hiperbólico ao quadrado de u menos seno hiperbólico ao quadrado de u igual a 1 para todo u. Eu gostaria de provar essa fórmula. Eu vou fazer a demonstração aqui. Então, a gente tem essa definição, né? Cosseno hiperbólico. Aqui eu vou usar x mesmo, tá bom? EX mais E menos x dividido por 2. Seno hiperbólico de x é EX menos E a menos x dividido por 2. E eu vou verificar que o cosseno ao quadrado hiperbólico de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x dá sempre 1. Então, substituindo a definição, eu tenho assim, ó, EX mais E menos x dividido por 2 ao quadrado menos EX menos E menos x dividido por 2 ao quadrado. Então eu vou provar que é igual a 1, né? Digamos que eu comecei aqui com as fórmulas, né? Substituir a definição. E aí eu reconheço que isso daqui é uma diferença de quadrados. E aí lembrem-se da diferença de quadrados. O que é uma diferença de quadrados? A diferença de quadrados, tipo assim, a quadrado menos b quadrado é igual a menos b, a mais b. Uma relação importante, né? A diferença de um quadrado é o produto da diferença com a soma. E aí eu aplico isso daqui. Se você abrir os quadrados e fazer a conta, vai dar certo também. Tudo bem. Eu quis fazer isso aqui para lembrar dessa relação aqui, tá bom? Mas se você simplesmente abrir os quadrados e fizer a conta, vai dar certo. Não é uma demonstração difícil, tá certo? Então, mas vamos ver como é que fica. Você tem, então, o primeiro menos o segundo, né? EX mais E menos x dividido por 2 menos o segundo, EX menos E menos x dividido por 2, vezes a soma. A soma está aqui, EX mais E menos x
dividido por 2, mais EX menos E menos X dividido por 2. Pronto. Vamos fazer o balanço aqui, ó. Eu tenho EX sobre 2 menos EX sobre 2. Cancelou. Agora eu tenho E menos X sobre 2 menos E menos X sobre 2. Então fica E menos X, não é? E menos X, né? Então, ó, E menos X sobre 2 menos, aqui então menos, tá vendo? Então, tá, ficou E menos X. E, desse lado de cá eu tenho o quê? EX sobre 2 mais EX sobre 2. 2EX sobre 2 dá EX. Será que tem mais alguma coisa? Não, né? Ó, E menos X sobre 2 mais menos E menos X sobre 2. Então, nesse caso aqui, cancela esse com esse. Então, deu E menos X com EX. Aí, qual que é a propriedade da exponencial mesmo? Bom, isso aqui é igual a E menos X mais X. Não é? A exponencial de uma soma é o produto das exponenciais. Isso dá E elevado a zero. E elevado a zero é 1. Então essa é a demonstração de que as funções hiperbólicas satisfazem essa relação fundamental aí. Então, do mesmo jeito que o cosseno e o seno, a soma dos quadrados é 1, o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico é a diferença dos quadrados que dá 1. Essa é a relação entre elas. E aí, uma vez que elas verificam essa relação, você pode interpretar geometricamente o que significa esses dois valores. Então, você pode relacionar isso com a hipérbole, novamente a hipérbole. Então, eu vou desenhar aqui. Mas agora é outra hipérbole, perdão. Então eu vou considerar a equação que é x² menos y² igual a 1. Isso aqui é uma equação de uma hipérbole também. Né, coisas da geometria analítica aí. Essa hipérbole é aquela que tem como assíntotas, né, as diagonais. A diagonal principal e a outra. E essa hipérbole é aquela que está aqui, assim. Tá certo? Tipo assim, no x, y, aqui está a hipérbole. Não é? Quando y é igual a 0, você tem x² igual a 1. x² igual a 1, sei somente se x é mais ou menos 1. Então você descobre que os interceptos dessa hipérbole são com o eixo x. Tá bom? E bom, por que a figura é essa? Não estou explicando aqui, isso é uma coisa da geometria analítica, isso é outra história. Mas essa equação aí, ela te dá essa curva aqui. E, portanto, para qualquer número real u, por exemplo, o ponto de coordenadas cosseno hiperbólico de u e seno hiperbólico de u, ele pertence a essa hipérbole, porque essas duas funções satisfazem aquela relação. Então, isso tá aí mais uma analogia, né? Do mesmo jeito que o cosseno e o seno surgem no estudo da circunferência, o cosseno e o seno hiperbólico surgem no estudo dessa hipérbole aqui. Agora, o significado geométrico do U, ele já é um pouco mais complicado de ser apreciado. Eu só vou falar qual que é. Ele é o seguinte: se você sair da origem aqui e traçar um segmento até aqui e olhar para essa área, né? De novo, uma área envolvendo uma hipérbole. Curioso isso, né? Essa área aqui é exatamente a área U sobre 2, tá bom? Isso também não estou falando porquê, mas a interpretação geométrica é essa. Isso ajuda a entender o comportamento das funções cosseno hiperbólico e seno hiperbólico quando eu vario o meu U. Beleza. E aí, claro, né, se você tem o cosseno e o seno, aí você tem tangente, secante, cossecante, tem tangente hiperbólica. Então, todas as funções que você define com a cosseno e seno, você pode definir também com o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Agora, com relação a aplicações,
acho que a mais célebre, uma das mais famosas é essa primeira. Quer dizer, se você... Esse é um problema seríssimo, né? Você pendurar um fio entre duas hastes, né? Tipo essas torres de distribuição de energia, tudo, enfim. E você pode modelar isso matematicamente e você prova que o formato do fio dependurado, ele, de certa forma, é um gráfico de um cosseno hiperbólico, no sentido que está escrito aqui, né? Essa curva tem um nome na matemática, catenária também. Mas essa é uma primeira aplicação dessas funções. E nas notas de aula surge também essa outra aplicação. Nas notas que vocês leram lá, vocês esbarraram nela, né? Quer dizer, a velocidade de uma onda subaquática, né? De repente acabou sendo dada por uma tangente hiperbólica dentro de uma raiz quadrada aqui, com fatores dentro e fora das funções, né? Então vejam como elas aparecem em situações diversas, né? A gente, na verdade, elas assustam um pouco normalmente, porque o cosseno e o seno às vezes são mais familiares. Mas na verdade vocês vão ver depois que as fórmulas do cálculo, elas são mais fáceis com o cosseno e com o seno hiperbólico, inclusive. Elas dão menos confusão do que do cosseno e seno. Então, se um dia na vida você teve que aceitar o seno e o cosseno, aceita elas também, não é diferente em nada, tá bom? É um bocado de funções estranhas, tá certo? Um bocado de funções com origens diversas e que a gente vai aprender a dominar aos poucos, tá bom? E que tem esses nomes especiais. Por enquanto é isso. E aí, do mesmo jeito, elas têm as suas propriedades, né? Então veja só, o seno hiperbólico, ele sai ímpar. Quer ver? Coloca na fórmula, você vai ver que dá certo. O cosseno hiperbólico, por sua vez, ele sai par. Tá certo? Aqui está a identidade fundamental, já provei. Pega a identidade fundamental e divide os dois lados dela por cosseno hiperbólico ao quadrado. Vai dar 1 menos a tangente hiperbólica, que é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico, igual a 1 sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado, que é a secante hiperbólica ao quadrado. E aqui temos também algumas fórmulas de soma no argumento, como que você expressa isso em termos da função. Tá bem? Então, também não vou fazer demonstrações agora. Deixa eu mostrar pelo menos alguns dos gráficos das funções hiperbólicas, né? Tipo assim, y igual ao cosseno hiperbólico de x, por exemplo. Aqui está, todas essas figuras estão nas notas de aula, enfim, mas eu vou mostrar algumas. Então aqui está o cosseno hiperbólico par, de acordo com o que eu afirmei, né? Veja que ele explode, né? Ele cresce, ele tem um formato de parábola, não é uma parábola, tá bom? A parábola é outra coisa. Pode ver aqui que, ó, né? Enfim, você pode se enganar no começo, mas está aqui o cosseno hiperbólico, por exemplo. E o seno hiperbólico, né? Pelo menos as duas principais. Opa. O seno hiperbólico está aqui. Essa outra curva aqui, essa curva verde. Tá vendo? Ímpar, conforme foi anunciado, né? E veja que o seno hiperbólico, ele não tem problemas ao ser invertido, não é? Se a gente refletir esse gráfico, tipo assim, coloca x igual a seno hiperbólico de y, veja que não viola o teste da reta vertical, né? Então, no caso, essa função, para ser invertida, ela não demanda nenhuma restrição, né? Ao contrário do cosseno hiperbólico. Bom, já o cosseno hiperbólico, não é? Cosseno hiperbólico de y já viola o teste da reta vertical, tá vendo? Então tem que fazer alguma... Opa, errei aqui. Essas duas aqui, né? Tá vendo? Você precisa escolher aqui um pedaço dessa figura, né? E a gente escolhe o pedaço de cima, tá bom? Para inverter a função cosseno hiperbólico. E muito bem, gente. Antes de terminar, né, a próxima aula a gente vai ver limites, a gente vai terminar essa parte preliminar, mas eu queria só dar uma pista de como é que você calcula essas funções. Porque
Bom, tudo bem, você tem definições geométricas, você tem essas inspirações, você tem meio que umas figuras e tal, mas e para calcular mesmo, né? Como é que calcula essas funções? Né, você tem que dar um jeito de fazer isso. E aí eu vou só escrever algumas fórmulas e mostrar no gráfico o porquê que vocês devem confiar que elas são verdadeiras, que é uma questão de aproximação polinomial, tá certo? De aproximações polinomiais. Isso é uma coisa que o cálculo 1 te dá condições de entender completamente. Eu não sei se nós teremos tempo ou não para discutir isso nas nossas aulas, mas a gente tem condições de pelo menos começar a falar disso. E, por exemplo, a função exponencial, ela pode ser expressa como uma soma infinita de polinômios. Num certo sentido, essas funções da aula de hoje, muito entre aspas, elas são polinômios de grau infinito. Quer ver? Então, a exponencial, por exemplo, ela tem uma expressão que é a seguinte, que é 1 mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 6, mais x à quarta sobre 4 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, mais etc, tá certo? Então, assim como nos números irracionais você tem esses pontinhos, nessas funções você também tem esses pontinhos aqui, tá legal? Você pode dar uma fórmula em termos de um somatório aqui e escrever essa fórmula aqui, né? K fatorial. Então a exponencial, por exemplo, ela admite essa expressão como, isso se chama série, o nome na matemática disso é uma série, é uma soma infinita de polinômios dessa forma aí. Agora, cada vez que você para esse polinômio em algum lugar, tipo aqui, por exemplo, você vai ter uma aproximação polinomial da exponencial. Então, se você precisa efetivamente calcular o valor de alguma dessas funções de hoje, você pode recorrer a essas aproximações, tá certo? Então, por exemplo, a função cosseno, por exemplo, a função cosseno de x, ela pode ser escrita como 1 menos x quadrado sobre 2 mais x à quarta sobre 4 fatorial. Da onde que vem esses coeficientes? Bom, o cálculo 1 te explica de onde vem esses coeficientes. Até depois da derivada, a gente já vai ter condições de explicar o que está acontecendo aqui. Por enquanto eu estou só falando. X à sexta sobre 6 fatorial, mais assim por diante. Então o cosseno, ele admite uma fórmula desse tipo. Essas fórmulas são conhecidas pelo menos desde o século XV, mais ou menos. Tá bom? E aí, só para você acreditar mais ou menos que isso acontece, vamos ver os gráficos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o gráfico do cosseno, como ele é aproximado pelo GeoGebra, tá certo? Ele é calculado pelo GeoGebra, assim, aqui está o cosseno. E eu vou colocar algumas dessas funções que eu escrevi ali, tá certo? Então, por exemplo, a função constante igual a 1, a primeira, né? Y igual a 1, essa reta. Olha, a reta realmente não parece com o cosseno, né? Quer dizer, se você parar aqui, esquecer o menos x quadrado mais x4, você vai ter uma aproximação bem vagabunda, né? Uma aproximação meio ruim. Não... Mas tudo bem, vamos tentar fazer um pouco melhor que isso. Vamos colocar aqui y igual a 1 menos x. Melhorou um pouco, né? Não, desculpa, é menos, eu errei a fórmula, é menos... Vou até fazer de novo aqui. Y igual a 1 menos x ao quadrado, não é? Sobre 2. Pronto. Ó, as coisas estão começando a melhorar, né? Eu tenho aqui uma parábola, virada de ponta cabeça. A parábola definitivamente não é o cosseno, né? Porque o cosseno sobe e desce muitas vezes, mas esse comecinho aqui, a gente parece estar chegando perto de dar uma fórmula do cosseno, né? E agora eu vou colocar o outro termo aqui, o x à quarta. Vamos somar isso aqui e ver como é que fica. X à quarta dividido por 4 fatorial. 4 fatorial é o quê? Bom, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Vou colocar aqui direto, 24. Olha só o que aconteceu. A minha curva azul, polinomial de grau 4, está mais perto ainda do cosseno, mas é só perto do... Tá vendo? Se você vai lá longe, a coisa começa a ficar meio constrangedora. Porém, eu digo a vocês que na medida que você vai somando esses termos, né? Menos x à sexta dividido por 6 fatorial. 6 fatorial
720? Será? Opa, 720. Né? Olha lá, melhorou mais ainda, tá vendo? E a gente já está quase cobrindo aqui um intervalo que, se eu calcular o cosseno nesse intervalo, eu calculei nele na reta toda, porque o cosseno se repete, né? Então, as figuras estão a meu favor, né? Aparentemente, as aproximações vão fazer o serviço para vocês. Deixa eu escrever o nome disso, se você precisar para alguma coisa, né? O nome disso aqui é séries de Taylor, tá certo? Séries de Taylor. Ainda que talvez não seja visto com detalhe no cálculo 1, talvez você veja em detalhe em outro cálculo e, de qualquer forma, a gente tem condições de começar a entender por que isso aqui funciona. Quer dizer, o cálculo 1 te ensina a calcular os coeficientes que aparecem nessas aproximações polinomiais aqui. Tá legal? Então, assim, se o problema for calcular, você pode recorrer a essas estratégias aqui, tá bom? E o significado das funções eu tentei explicar mais ou menos hoje. E por hoje é isso, gente. Obrigado. Então, até a próxima aula, quando a gente começar a falar de limites. Tá bem? Então, uma boa noite.